Vocês se recordam no vídeo anterior que eu falei com vocês que algumas sociedades empresárias, mesmo sendo sociedades empresárias, não estão sujeitas ao regime da Lei 11.101? Pois é, mesmo com a modificação trazida pela Lei 14.112, algumas sociedades empresárias não estão sujeitas à Lei 11.101. Vamos saber quais são elas? Logo depois da vinhetinha. Antes de começar esse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no canal, é muito importante sua inscrição, tá bom? E eu queria saber de você, antes de você continuar com esse vídeo, pausa ele agora e escreve aqui nos comentários quais são as sociedades empresárias que não se sujeitam à Lei 11.101. Bem, as sociedades empresárias regulares que não se sujeitam à Lei 11.101 são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Por quê, Franco? Por uma razão simples. Nessas duas sociedades há dinheiro público. Há dinheiro meu, dinheiro seu, dinheiro do seu vizinho, dinheiro da sua vizinha, dinheiro do papagaio do vizinho, dinheiro daquele chato ou daquela chata que você conhece, que você não gosta. Tem dinheiro lá, é dinheiro público. O dinheiro público tem dono. E o dono desse dinheiro público sou eu, é você, é seu pai, é sua mãe, é seu filho, seu irmão, sua irmã. Quando a gente fala em atividade empresária que teve a falência decretada ou se submeteu a uma recuperação judicial, a gente fala em se afetar de maneira muito forte o patrimônio dessa sociedade empresária. Então, às vezes, por má gestão ou por algum problema sério, você vai perder o seu dinheiro, eu vou perder o meu dinheiro. Então, como é um dinheiro público, é um dinheiro de todos, a tratativa tem que ser diferente. Essa é, obviamente, uma das razões, e que eu chamo a atenção aqui para você no canal, porque essa é a razão que mais me chama a atenção também. Por que ela é a que mais me chama a atenção? Porque a gente está falando, obviamente, de dinheiro que nós não queríamos arriscar. É muito diferente de quando você pega o seu dinheiro muito bem guardado e aplica numa sociedade anônima listada na Bolsa de Valores. Franco, como assim? Vai aí no meu canal e clica aqui em cima que vai aparecer uma série aumentando sua renda, que você vai ver uma série de vídeos que eu falo explicando sobre investimento em sociedade anônima. Mas se você ainda não souber, não se preocupe também, está começando agora já uma série que é a SA para iniciantes. É uma série que eu vou explicar tudo, toda a forma de investimento, de cabo a rabo, começando do zero e no beabá, para quem não sabe absolutamente nada. Mas se você está aqui numa aula de falência, é porque você já sabe isso, não é mesmo? Então, essas sociedades, empresas públicas e sociedades de economia mista não podem se sujeitar à falência. Só que aí tem mais um detalhe bem específico, que são outras atividades empresárias, que são aquelas expressas lá no inciso 2 do artigo 2º. Esse inciso 2 do artigo 2º, ele traz uma série de atividades. Companhias seguradoras, companhias, planos de saúde, previdências privadas, complementares, instituições financeiras e outras equiparadas. Essas atividades que estão lá elencadas, ela determina basicamente o seguinte: as sociedades empresárias que realizam esse tipo de atividade, elas não se sujeitam à falência ou à recuperação judicial, ela tem uma tratativa toda específica, em uma lei específica, por uma razão. Qual é a razão? Quando a gente fala em aplicação de falência nessas atividades, a gente fala em uma assunção de um risco que qualquer terceiro não relacionado não gostaria de correr, não gostaria de assumir esse risco. Cá entre nós, essa dublagem ficou mal feita demais, não ficou? Eu tive que fazer porque eu errei, depois na hora de editar eu vi que eu tinha errado e tal, mas ficou ridícula essa dublagem. Galera, olha só, quando a gente fala então em uma instituição financeira, pensa que uma instituição financeira quebra e fecha as portas de uma hora para outra. Se ela quebrar e fechar as portas de uma hora para outra, uma sociedade qualquer, uma padaria da esquina que tivesse conta corrente naquela instituição financeira que teve a falência decretada, ela corre o risco de ter ali paralisado todo o seu fluxo de caixa. E aí ela não vai pagar os funcionários não vão pagar o aluguel, a padaria vai ficar sem pagar os fornecedores vão ficar sem pagar os seus respectivos funcionários, e por aí vai. Então, olha como que uma instituição financeira, ao ter a falência decretada, se ela pudesse, ela iria atrapalhar uma série de terceiros que relação nenhuma tem a ver com aquela instituição financeira.
Tá, a padaria tinha conta naquela instituição financeira, mas o empregado dela muito provavelmente não. Ou talvez até sim. Mas, vejam, é um risco muito grande que promove vários terceiros que nenhuma relação teriam com aquela atividade. A mesma coisa com o plano de saúde. Imagina se um plano de saúde, de uma hora para outra, fecha as portas. O que vai acontecer é sobrecarregar ainda mais o nosso maravilhoso sistema SUS. E eu não estou sendo irônico, eu estou elogiando efetivamente o nosso sistema SUS, porque apesar de todos os problemas que ele tem, ainda é um dos melhores e praticamente um dos únicos sistemas desse tipo de proteção à saúde do cidadão que existe ao redor do mundo. Mas não vem ao caso, não é o que a gente está abordando aqui. Mas concordo, um plano de saúde que tenha 100, 200, 300, 1 mil, 2 milhões de clientes, ela corre um enorme risco, mas um enorme risco de sobrecarregar todo um sistema e prejudicar pessoas que não tinham relação nenhuma com aquele plano de saúde, inclusive colocando em risco essa situação. A mesma coisa nós poderíamos pensar se fosse um plano de seguro. A mesma coisa nós poderíamos pensar se fosse uma seguradora ou qualquer outra instituição financeira ou assemelhada a instituições financeiras, planos de saúde. Então a minha dica para você não esquecer mais esse inciso 2 é você pensar sempre naquela situação que o terceiro, que não tenha relação nenhuma com aquele tipo de atividade, possa por ela ser prejudicado caso ela encerre as atividades de maneira imediata e inesperada. Mas franco, a maior empresa do país pode quebrar e pode provocar efeitos contra terceiros. Pode acontecer isso também. Só que nessa hipótese, as pessoas ali, elas escolheram negociar com ela quase que diretamente. Eu não escolhi negociar com um plano de saúde que quebrou e me prejudicou ao buscar o SUS. Sabe, a diferença está basicamente neste ponto. Obviamente tem outras, mas eu prefiro chamar a atenção para esta razão pela qual algumas atividades desenvolvidas por sociedades empresárias foram excluídas. Então nós temos aí 2 filtros. Para poder entender melhor esses 2 filtros, próximo vídeo, conto contigo. E para poder saber também se foi alterado pela Lei 14.112. Não deixa de se inscrever no canal, não deixe de dar uma curtidinha, não deixe de deixar o seu comentário. Não deixa de deixar, né? Ficou estranho. Mas é isso mesmo. Um abraço forte. Até o próximo vídeo.